Fala galera, mais uma vez aqui no Círculo de Gratidão, na van mais famosa do Brasil. Ela não é famosa porque ela é uma van, né? Ela é famosa porque ela tem várias coisas aqui dentro, além de ter um estúdio, senta vários amigos aqui do Círculo de Gratidão. Fora dela, ela tem 30 QR Codes, que tem uma tecnologia que leva aí para vários brindes e presentes. E aqui eu costumo vir receber o Círculo de Gratidão. O que é o Círculo de Gratidão? Pessoas que foram importantes na minha vida e eu, de alguma forma, eu também fui importante. Então todo mundo que sentou aqui, que está sentando aqui, contribui com esses 45 anos de vida que eu tenho de alguma forma. Porque a vida é isso aí, quanto mais gente a gente vai conhecendo, a gente vai aprendendo junto. Então tenho o prazer de te receber aqui, irmão, nessa carroça aqui. Cara, carroça linda. Estou recebendo o Vinícius aqui, Vinícius Prates, além de ser amigo, cliente, vizinho, né? Vizinho no litoral, vizinho em Porto Alegre. E aí, cara, o Vinícius é um cara que fala muito pouco, né? Um cara que trabalha muito, um cara que hoje, né, se tornou um dos principais empresários no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, sem dúvida, né? Temos no Rio Grande do Sul uma tradição, né? Quando eu comecei a jogar lá no início dos anos 90, tinha somente 3 empresários de futebol. Vinícius é empresário de futebol, empresário de grandes jogadores, né? Então, o que eu quero aqui, Vinícius, é a gente bater um papo, contar um pouco aí, né, como é que foi essa trajetória, porque hoje, né, a gente vê a Prates Grupo aí fazendo negócio no mundo todo, mas teve um tempo, início, né? Não nasceu hoje, com certeza não foi simples, né? Sim, eu me sinto lisonjeado de estar nessa van maravilhosa aqui, né? Já tive proveito de usar para transporte também, né? E ainda mais é uma gratificação para mim saber que eu sou uma pessoa importante, né, na tua vida, e tu é muito importante para mim. Tu sabe que tu, além de amigo, vizinho, tu é um grande conselheiro, né? E às vezes a gente tem a oportunidade de ter um conselho de uma pessoa que passou por diversos clubes, tem uma experiência muito larga no futebol. Isso são para poucos. Eu fico muito lisonjeado quando eu puxo o telefone, tu atende, eu tô com alguma dúvida pessoal da minha vida ou de trabalho e tu consegue me esclarecer, não só a mim, a muitas pessoas. Presidente de clube, eu sei que tu é conselheiro, dono de clube, enfim. Então tu é um cara hoje que tu faz um bem enorme para a sociedade no geral, não só a parte social, eu costumo dizer, mas também essa questão toda de ser amigo de todos, né? Sempre querer ver todo mundo bem aqui. Eu costumo dizer que o sistema é o mais para mim, mais para ti, mais para todo mundo, né? Nunca tá pensando em ganhar proveito em alguma situação ou que outra, sabe? Quantas vezes tu já pôde me indicar, eu também te indico na tua empresa. Eu acho que a gente tem um ciclo muito legal de amigos. Claro, tu tem um ciclo enorme, porque tu te dá todo mundo, né? É impressionante, mas enfim, fico lisonjeado de estar aqui batendo papo contigo. Cara, e o Vini, pô, a gente conhece há um bom tempo e além disso, Vini, talvez eu nunca... Acho que eu já te falei sim, porque a gente já esteve juntos, já esteve lá em casa com o Damião, né? Mas eu vejo assim, quando eu olho para a carreira do Damião, né? O Damião tá num clube que foi muito importante para mim, tá no Frontale, que sem dúvida é um dos maiores clubes, né, da Ásia, do Japão, um clube maravilhoso. Eu sempre digo assim, entre jogar no Frontale e jogar em um time médio na Europa, eu jogaria no Frontale. Então, estruturado, condição, né, financeiro nem se fala, né? Eu tenho certeza que o Damião ganha e tem estrutura muito melhor do que muitos que jogam na Europa, né? Então o Frontale é um grande clube, né? Foi o primeiro lugar que eu saí, minha experiência em 99, então assim, mas o que eu gostaria assim, até de escutar, assim, porque, pô, cara, quando eu conheci o Damião, quando o Damião chegou em Porto Alegre, o Damião era um jogador de várzea, que da pouquinho chegou no B e da pouquinho tava jogando no Libertadores, que eu brinco com ele, né? Ele até fala, eu fiz o gol e machuquei. Ele fala que até hoje que ele ficou apavorado, né? Porque o primeiro lance que ele entrou no jogo, ele me deu uma joelhada na cabeça, Tirou do jogo. Mas me tirou do jogo. Aí quando eu tava fora, ele disse que ele tava tremendo, né? Falou, porra, machuquei, tirei no jogo. Aí sobrou uma bola, mas com a mesa ele arrancou e fez o gol lá que acabou dando o título pra nós, né? Mas o legal, o que se tornou a carreira, né? Porque gerenciar uma carreira com uma mudança tão rápida como foi no
cara que começou tarde, imagino que não foi simples. Né? Eu costumo dizer que a relação com o cliente sempre ela tem que ser de confiança. Porque muitas vezes eu entendo o jogador também, aquela parte que foi jogador, né, Tinga? A parte de ansiedade. Às vezes o jogador quer uma resposta rápida para alguma situação que ele pensa que tem que ser, e nós que estamos fora do campo, a gente sabe como é que tem que agir para daqui a pouco conseguir fazer acontecer, conseguir os desejos do jogador. Então tu tem que, às vezes, fazer um caminho um pouco mais longo, e eu vejo que com o Damião a gente sempre teve esse relacionamento. Sempre falei para ele, Damião, como todos os jogadores têm desejos, tinha ansiedade, daqui a pouco de ir para um clube, outro clube, ou mudar alguma situação que outra. Eu sempre conversei com ele, cara, confia em mim que nos bastidores esse que é o referencial do empresário. Tu trabalhar nos bastidores, eu sou um cara, como tu disseste antes, que falo muito pouco, e às vezes eu peco por isso, no sentido de, eu não fico ligando para meus jogadores, o fulano me ligou, Beltrano me ligou, porque eu sei que isso enche a cabeça do jogador, e às vezes tem jogadores que se deslumbram com hipóteses que são muito difíceis de acontecer. Hoje, pelo tempo que eu tenho de mercado, a gente consegue ver quando uma situação é real. E quando uma situação é real, é que eu ligo para os jogadores. Essa situação era real e ela pode vir a acontecer. Mas às vezes a ansiedade estraga muito, inclusive alguns meninos que às vezes fazem 2, 3 jogos bons, já acham que estão mais perto do Real Madrid do que... Já tem que movimentar que eu já tenho que movimentar o mercado, e não é assim. Hoje o mercado, a gente conversa muito em virtude da tecnologia, das informações, os clubes, e da falta de dinheiro também, os clubes são minuciosos para contratar. É muito difícil chegar aos top 5, que eu costumo dizer, são os clubes muito ricos, que eles não discutem valores, né? Enquanto tem um jogador que eles discutem valores, ele é analisado com muita calma, muita exatidão, enfim. Então, às vezes eu digo, não é 6 meses bom, tu tem que jogar um ano bem, tu tem que ter uma carreira já consolidada, ou desde base consolidada, muitas vezes, para vir a acontecer o grande negócio. Eu dou um exemplo, eu tenho um atleta meu que com 17 anos foi vendido para a Juventus, que é o Rogério, entendeu? Rogerinho, um jogador excepcional. Hoje eu acho que a gente tem um projeto de ele vir jogar a próxima Copa do Mundo, que é o desejo dele, né? E a gente pensa em dar alguns passos, enfim, a gente está conversando sobre isso. Mas é um jogador que, quando chegou 17 anos com o nível que ele tinha, Juventus chegou aqui, comprou e ponto. Ele tinha base de seleção, essas coisas? Tinha. Porque a gente às vezes nem viu o jogador jogar, era porque um jogador aparece o Rogério foi muito incrível. Né? Ele jogou, fez um campeonato brasileiro pelo Inter no juvenil, foi para uma seleção de teste, e cara, ele tirou o lateral da seleção, que era o lateral, o titular de todas as seleções de base, e ele foi convocado no lugar desse lateral. Então, para te ver o nível que ele estava atuando, entendeu? E quando ele atuou, acabou o Mundial, a Juventus, eu já conhecia o pessoal da Juventus, Paradis me ligou, olha, eu quero contratar ele e o goleiro Alisson, que era na época do Inter, né? E eu consegui levar o Rogério. E então o Rogério, hoje ele vislumbra, como ele já tem muito tempo de Europa, de Itália, ele vislumbra jogar uma Copa do Mundo, ele tem direito e condição para jogar uma Copa do Mundo. Então é um jogador que, por exemplo, que eu às vezes converso bastante, entendo a ansiedade para tu controlar do menino, a vontade, e ele sabendo o potencial que tem, de no momento certo fazer a transferência e daqui a pouco ir por um clube que vislumbre chegar nesse momento. E foi assim com a carreira do Leandro, foi assim com a carreira do Anselmo, que eu chamo de Sheik, né? Muito bem, jogador que se cuida. Todos esses jogadores, Xinga, aqui a gente vê dando certo. O que eles têm em comum, cara? O trabalho, cara, é impressionante. Todos primeiro se preocupam com o trabalho e o dinheiro é a consequência. Todos, a característica deles não bota o dinheiro na frente do trabalho. Eu te dou assim, ó, 99% de chance de dar errado um jogador que pensa dessa maneira. Que é aquele jogador que joga 2, 3, 4 jogos bons, já acha que tem que ser milionário. Quer mudar contrato? Quer mudar contrato? Não. Primeiro tu joga, automaticamente as coisas vão melhorar na tua vida, na tua carreira. Isso não só futebol. Eu tenho essa filosofia minha de vida. Eu com 20 anos era office boy no escritório de agenciamento de jogadores, né? Eu sempre tive essa calma. Eu primeiro me preparei, fiz uma faculdade. Não estou falando que eu preciso ter uma faculdade, mas eu me preparei, fiz uma pós-graduação, fui entender mais sobre a matéria futebol, e eu venho de uma família que se sustenta do futebol. Meu falecido pai, mais de 50 anos,
foi gerente de futebol do Inter. Ele teve todo desde vender flâmula no estádio e acabou falecendo como gerente administrativo do Inter. A minha mãe também, né? Eles se conheceram dentro do clube. Meus avós jogaram, meus tios jogaram. Então a gente vem de uma família que o futebol é o provento da família toda. Então, quando eu vejo essas situações, que às vezes me traz problema, que às vezes o jogador costuma a ter dúvidas sobre ti, entendeu? Isso é um grande problema. Aí eu sinto, eu vejo que eu tô no time daqui a pouco de fazer qualquer tipo de negócio, que não vai ser um negócio que eu gostaria de fazer, que seria bom porque pro jogador, porque ele tá ansioso, porque eu sei que às vezes vai acelerar e vai morrer ali, entendeu? E isso aí como eu tenho uma agência com mais de 40 jogadores, esse perfil para mim ele é bem desenhado. Ele é bem desenhado. Eu tô até hoje com o Leandro. Posso dizer que eu nem sei se tem contrato ou não com o Leandro. O Leandro, dentro de campo, ele joga, fora de campo, eu trabalho. Foi feito os melhores contratos de material esportivo para ele. O jogador jogou na seleção. Sempre cuidei da parte desportiva dele, em relação ao contrato, com muito cuidado. Tivemos problemas, mas sempre dentro de uma boa fé. Entendeu? Sempre dentro de uma boa fé. Acaba um negócio, eu acho que o jogador tem que saber tudo que vai ser do empresário, e o empresário tem que ser claro com o jogador tudo que vai ser do jogador. Muitas vezes eu vejo o jogador, por exemplo, que o cara não me cobra isso e tal, mas na verdade daqui a pouco o empresário já leva um pacote pronto pro jogador. Sim. E tá ganhando muito mais pro jogador. Não pode, eu digo para todos os empresários, quem é a estrela? Qual é o personagem? É o jogador. Não pode o empresário ganhar numa negociação mais que o cliente, entendeu? Sabe que isso aí eu trabalhei a vida inteira com o Tadeu, né? Tive o início, eu sempre digo assim, a gente tem que sempre agradecer, respeitar o legado, né? Tanto assim, né? Eu sou da época que tinha praticamente 3 empresários no Rio Grande do Sul, né? Que eram Machado, Gilmar e Tadeu, né? Começaram esses expoentes, né? Começaram, o Tadeu muito mais comigo, poucos jogadores, e eu trabalhei praticamente 80, 90% da minha carreira com o Tadeu, e isso foi muito importante. Eu também nunca tive um documento com ele, né? Nunca tive, né? E muitas vezes escutei coisa que eu ia com uma cabeça falar no escritório e sair de lá totalmente diferente, brabo com ele às vezes, né? E hoje, quando a gente senta, já esteve aqui sentado falando, eu vejo que foi importante, né? Vários nãos que ele me disse, várias vezes que ele disse, calma, não é assim, tô achando que tá jogando mais que tá jogando. Quer dizer, acontecia muito isso também. Não tanto porque não tinha a rede social, né? Porque hoje, que eu brinco assim, eu tenho 2 filhos, né? Os 2 jogam bola, né? E eu brinco assim, às vezes hoje o jogador faz um gol, ele acha que fez 10, porque aparece no Instagram o gol, no Facebook, no Zap, no YouTube, assim, no Jornal da Band, da Record, é o mesmo gol, só que ele acha que fez 10 gols, né? Então na época o cara fazia um gol, só aparecia no Globo Esporte, então era um gol. Então eu brinco com esse calma, você fez um gol, cara, tá aparecendo 10, mas é um gol, aqui tem várias câmeras, mas é um gol. Então assim, o que eu tenho acompanhado, né, sendo pai de jogador e não cuidando da carreira deles, né, porque eu acho que não é tão fácil, né, acho que eu não conseguiria sentar talvez, né, como eu joguei e também fui dirigente de futebol, né, eu sei que quando o dirigente vai negociar com o empresário, ele também não pode supervalorizar o jogador, senão o empresário vai cobrar mais, né? Então, assim, eu, como pai, né, de quem joga bola, eu não consigo conduzir a carreira dos meus filhos, porque talvez eu não saberia separar a hora que eu sentasse com o dirigente e o dirigente falar, desvalorizasse o produto, só que o produto não é só o produto, ele é meu filho. Então eu prefiro nem chegar perto disso, né? Eu tenho 2 filhos meninos e a gente não sabe do futuro. O meu mais velho sempre fala que quer ser jogador. Eu já vi ele jogando, acho que ele vai estudar. Mas, né, é o sonho dele, né? A gente sempre, quando vê a Flora, enfim. A gente está fazendo uma entrevista e é gravado isso aqui, pode me cobrar. Eu não vou conseguir ser empresário do meu filho. Eu não estou pronto para escutar meu filho é ruim, que meu filho é bagunceiro, que meu filho
Como é que eu vou usar o meu lado como de pai e negociador, que eu preciso de frieza? Separar, não tem como. Então vou lá, pego um empresário amigo, ou um advogado, tá aqui o teu, e tu cuida pra mim, entendeu? E outra, eu vejo que o futebol, Tinga, o que mudou muito, eu costumo dizer, o Leonardo, que é nosso amigo, ele tem uma frase que é cada um com a sua e o Pelé com a 10, e é verdade. Hoje no futebol, o empresário que pensar que vai cuidar da parte de finanças, que vai cuidar, não, isso não existe. Desculpa. Até porque a maioria nem conseguiria cuidar da dele. Exato. O que eu penso no meu escritório é bem isso, é bem claro. A parte financeira tem um escritório que cuida. Não quer, beleza. Eu não tenho condição de ver do jogador o contrato dele, aonde ele vai morar, as finanças dele, os problemas pessoais dele, mas eu tenho pessoas com alto nível de experiência em tudo que podem ajudar a fazer um trabalho muito melhor. Aí sabe o que acontece com o empresário? Quando é mais fácil? Facilita. Tu imagina tu poder cuidar do teu trabalho com o jogador, que é a parte de negociar o jogador, ver o time de uma venda, é maravilhoso. Então quando eu vejo, às vezes, os empresários cuidar de tudo, eles se atrapalham, dá problema. Aí gera dúvidas, muitas vezes eu fiz um negócio não por má fé, financeiro mal feito. Então, me liga às vezes corretor de imóvel, me indica teu jogador, eu não indico. Sabe por quê? Eu vou brigar com o corretor, o que for para ser melhor pro meu cliente. Então eu boto tem um escritório que cuida disso, que resolve, entendeu? O que eu faço pro jogador, eu brinco com todos, cara, tendo a oportunidade eu vou deixar vocês ricos, porque fazer contrato de jogador, eu acho que eu já peguei uma cancha e aprendi a fazer, tá? Cada um tem um contrato que merece. Todo meu jogador vai cuidar, não é? Como vai cuidar, cada um cuida do seu, entendeu? O que eu fico muito chateado às vezes, Tinga, que eu vejo, a gente veio de família com situações com dificuldade, entendeu? Eu lembro meu pai, na época, sei lá, se ganhava 5 mil, 3 mil, minha mãe, e o Inter naquela oportunidade estava com dificuldade de pagar o salário dos funcionários, entendeu? E a gente, se não fosse a minha avó, a gente não comia, entendeu? E com um salário pequeno desse, eles quando recebiam, sustentavam 5 negros, uma galera, entendeu? Aí eu vejo às vezes jogadores ganhando uns salários, sei lá, 10, 20, 30, e não consegue sustentar. Não, isso pra mim é impressionante. Tem que cuidar da família. Cara, tu tem que saber que tu não pode usar o Nike aquele tal. Que tu não pode comprar a casa de não sei quantos milhões. O iPhone não no momento tu não pode, tu entendeu? Tu não pode comprar uma Ferrari. Tu pode vir a comprar tudo isso aí. Tu tá trabalhando para aí transfere a dívida pro empresário. Tu tem que pagar para... Não, só um pouquinho, cara. Eu ganhei dinheiro trabalhando. Entendeu? O meu dinheiro, de novo, se eu não tive condições de fazer uma gestão financeira boa, o que eu fiz? Eu contratei um escritório para fazer. Entendeu? Exato. Então, essas questões que eu vejo muito jogador se perder. Aí às vezes a gente fica brabo, que eu digo os jogadores, que tá vindo fulano de fora, Beltrano de fora, mas os caras vêm contra a cabeça, os caras trabalham pra caramba, os caras às vezes, entendeu? É uma mentalidade mais profissional às vezes, entendeu? Só que também, eu tenho que te dizer que existe uma outra contrapartida. Muitos dos garotos, quando surgem, sabe que surgem do nada, né? E hoje eles começam a ganhar dinheiro rápido, né? E eu tenho que dizer que se eu falar nome vai gerar ciumeira, mas eu tenho jogadores no meu escritório novos que dá gosto de ver. Eu tenho jogador que trabalha extra, não é que é o certo trabalhar o extra turno, às vezes dá um overtrainer, enfim, sim, mas dentro de uma metodologia bem legal, sim, tem jogador que trabalha, que é pau-ferro, que eu vejo, cara, não tem como dar errado. Eu tenho jogador que tem gana, que não tem medo. Tem jogador que ele vai saber quando eu estiver falando, que com 18, 19 anos jogou no Maracanã lotado e porrada Gabigol e pau-ferro, sabe? Aí tu vê que às vezes tu tem que até puxar um pouco, freio, segura, respira um pouco, se for demais vai te trazer problema, mas tu vê que não tem como não vencer. Ele não tá, esse tipo de jogador ele não tá preocupado se vai disputar com o Casemiro, posição, entendeu? Agora o jogador que não tá preocupado, tu vê, cara, olha o Damião, cara. Olha o Anselmo, Tinga, vou contar uma história do Anselmo.
Nós chegamos, quando o Anselmo foi transferido para... Ele foi transferido para a Arábia Saudita, nós fomos todos para a Suíça. Eu peguei um avião, fui para a Suíça e para negociar lá com o ministro lá que estava recebendo. Nós era o patinho feio, cara. Todo mundo ganhou presente, nós não ganhamos presente. O presente era dinheiro. Nós fomos atendidos os últimos da fila. Tá? Os últimos. A conferência que era que contratam mais. Foi um por um. No último da fila, o Anselmo querendo voltar pro Brasil já. Falei, não, segura, irmão, segura. Eu tava com tanta, posso dizer, naquela oportunidade, raiva. Eu falei, não, cara, eu tô aqui pra tranquilizar meu jogador. Cara, eu dobrei o salário dele na hora de negociar com ele. Como eu vi que ele tava pelo azar, se der, deu, não deu, dobrei o salário dele, foi. De todos, tinha 10. Tinha uns que foram recebidos no tapete vermelho. 10, 20 cara lá. O único que ficou foi ele. Até hoje. Hoje ganha muito mais. Tem carrão, tem tudo. Por quê? Ele trabalhou, velho. Ele não foi pra lá que nem os outros pra passear. Levou o Serginho, o personal, desde o primeiro momento. Porque lá tu trabalha muito pouco a parte física. Sim. Cara, ele é um touro. Hoje ele tá com mais de 30 anos jogando pra caramba. E não te duvido, a gente brinca, eu brinco com ele. Vou renovar tuas 40. Ele falou, cara, eu não vou atender o telefone mais, porque ele já quer dar uma segurada, entendeu? Mas é um cara que tá performando no alto nível deles lá. Todo jogador que vai pra lá respeita ele. Pelo nível, pelo comprometimento, profissionalismo dele, entendeu? E um outro agora que eu dou um exemplo que aconteceu agora foi o Jair. Cara, o Jair saiu do Inter, ele foi pro Rio Verde com o Regis, treinador que conhecia ele da base e deu uma moralzinha pra ele. Porque ele tava no Boa Esporte, os caras falaram que ele não jogava nada, que ele não ia ser jogador de futebol. Olha onde está o Jair hoje. Então, mas cara, primeiro que ele fez? Ele viu a realidade, saiu daquele circo de clube grande, né? Aquela vida de clube grande, sabe como é que é, né, Tinga? Viu como é que é a vida lá fora. Cara, cresceu hoje um baita cara, casado, tem um contrato que merece, entendeu? Eu falei, Jair, ele tem alguns sonhos que eu acho que ele consegue atingir, né? Porque ele é um jogador, além de ser qualificado, quando ele está concentrado, ele consegue atingir. E é isso aí. Que hoje, com o mundo de hoje, com tecnologia, com o mundo de saúde que tem, alimentação, tecnologia, tanto de aparelhagem, cara, hoje o jogador, né, o Zé Roberto mostrou, ele jogou até os 43 anos. Cara, o jogador pode. Cara, um ano ele jogar mais, cara, é mais um ano na empresa dele faturando. Então é isso que eu acho que o profissionalismo que acabou acontecendo no futebol também, com os novos grupos de empresário, né, com vocês também com a cabeça, né, moderna nesse sentido de falar, cara, eu sou empresário, mas eu também tenho. Tu quer uma empresa para cuidar da tua viagem? Eu me beneficio disso, né? A nossa agência lá recebe um monte de jogador porque os empresários mesmo falam, cara, imagina eu cuidando, eu ligando pra Gol e não sei o que. Entendeu? Nem sei fazer. Compra lá, hoje muitos clientes vêm do futebol muito nisso. O cara fala, cara, eu não sei nem como é que é agora viajar, que tem vacina, tem não sei o que, mandam pra lá. Então eu acho que isso também, se o jogador entender que cada ano, um ano a mais que ele conseguisse cuidar para jogar, cara, é um faturamento que talvez, porque eu te digo assim, hoje, né, 7 anos, comentando 8 anos fora do futebol, faturo bastante, mais trabalho também, porque eu nunca trabalhei, né, mas com muito prazer eu trabalho, mas eu te digo, nunca mais um jogador de futebol que ganhou bem, de alto nível, como tem jogadores, ele vai ganhar na vida dele. Exato, não tem como. Ele pode vender petróleo que ele não vai ganhar mais. Porque para vender petróleo vai ter que comprar petróleo, ele vai ter que investir. É verdade. O que o jogador investe? O que eu investia? Eu joguei até os 37 anos. Então comecei no Grêmio com 18, terminei no Cruzeiro. Então praticamente 20 anos em alto nível. Né? E, cara, nunca fui de me cuidar acima da média e tal. Cara, só de não gostar de beber, né? Noite não era da noite. Pô, ia fazer uma festa, uma coisa, era até tal time ali. Pô, cara, meia-noite, vou meter o pé. Pô, sempre tive, né, família, sempre tive. Cara, eu fui até os 37 anos. Hoje o jogador, ele pode ir muito mais. Então, o que eu vejo assim hoje, cara, eles estão começando mais cedo. Se eles irem escutar, né, como vocês têm passado isso, cara, porque querendo ou não,
meu empresário na época, ele tinha o cuidado como um pai, mas não tinha toda essa parte jurídica, não tinha toda essa parte, cara. A minha parte jurídica eu tive que aprender, cara, eu fui lá, comprei errado, vi, pô, cara, tem que melhorar isso. Bah, botei um dinheiro lá, cadê o dinheiro? Sumiu, eu fui na dor. Graças a Deus, como eu joguei muito tempo, eu consegui reverter muita coisa. Tem gente que não vai conseguir jogar 20 anos em alto nível, então talvez tu faz um contrato de 4, 5 anos, talvez vai ser o melhor contrato da tua vida. E às vezes o jogador acha assim, não, cara, se eu sair, eu ganhava 5 mil, de repente eu me fiz um contrato de 100 mil, cara, daqui 4 anos eu vou ganhar 1 milhão, talvez nunca mais eu ganhar mais. Então cuidar, eu sempre digo, não é tão fácil, ao mesmo tempo que eu vejo as pessoas falando assim, pô, tio, o jogador de futebol ganha dinheiro, tá sem dinheiro, não é fácil, cara. Por que não é fácil? Eu sempre digo assim, Vinícius, o futebol, ele é a única profissão no mundo, principalmente no Brasil, não sei se lá fora, mas no Brasil é certeza, é a única profissão, primeiro, que ela não é respeitada como profissão. As pessoas acham que o futebol não é uma profissão. E é a única profissão que tu é obrigado a ajudar os outros, familiares. E eu te conto isso em cima de experiência. Uma vez, em 99, quando eu voltei do Japão, eu estava com um amigo meu, médico, conversando, e nós estávamos olhando, estava passando um negócio na TV, e eu tinha acabado de falar pra ele, cara, eu tô triste que eu não consegui ajudar um parente meu e tal, tive pedido, não consegui ajudar, e eu tava triste por aquilo. E ele falou assim, por que você tá triste, cara? Tu é obrigado a ajudar o teu parente? Eu falei, sou. E ele falou, cara, eu sou médico, eu tenho um monte de irmão, eu não sou obrigado a ajudar meu irmão. E aquilo ficou na minha cabeça. Logo, dias depois, eu estava olhando uma matéria na TV e estava passando eu lembro que essa cidade foi no interior, uma cidade lá de Juí, uma coisa assim na TV na época. Estava mostrando um médico lá nos Estados Unidos, brasileiro, que tinha feito alguma coisa lá legal e morava lá. E aí, sabe aquelas matérias que tu vem e mostra a família do cara, onde o cara nasceu. E tava mostrando essa cidadezinha pequena no interior, mostrando a mãe dele, né? Aí mostrando a casa dela, uma casa simples, uma casa de madeira, que ela cuidava de umas galinhas, de algumas coisas. E eu tô em casa olhando a TV, aquilo ali. E aí logo aparece o cara falando no escritório dele, lá em Miami. Quando acabou aquela matéria, eu fiquei pensando assim, tinha voltado no Japão, falei, tu imagina um jogador de futebol, eu, tá? Os caras vão lá ver minha história, mostra eu lá no Japão, morando num lugar legal, e o cara vai lá na Restinga e filma minha mãe numa casinha de madeira, mexendo numas galinhas. O que as pessoas iriam pensar? Esse jogador tá indo brincadeira. Mora lá num baita casa, mas no médico isso era uma coisa normal. No futebol isso não pode acontecer. Se acontece, não pode. Então o que acontece com o futebol? Os primeiros dinheiros que você ganha, você dá carro para fulano, você dá casa para Beltrano, porque é inconsciente, entendeu, Vinícius? Mas quando tu sai, porque numa vila, o que acontece? Onde come um, come dois, come três. Vamos fazer um churrasco, chama fulano. Né? Tu não tem arroz, troca pelo coisa. Então quando tu sai, tu sozinho, pô, aí o cara se destacou, saiu, é como se tu olhasse para trás e falasse, pô, vou deixar meu. Então o que tu faz? Inconscientemente tu tá sempre. Então tu pega os primeiros 3, 4, 5 anos de carreira, tu não juntou nada. E talvez tu vai espalhar para todo mundo, no final todo mundo não vai ter nada. Exatamente. Porque tu não vai conseguir ajudar. Essa história aí tu dá carro para um, paga a faculdade para outro, e se não terminou a faculdade, não se formou, porque tu deu o carro, não pagou o imposto do carro, perde o carro. Aquele que tu ajudou, poucos conseguem aproveitar a oportunidade, porque a gente não tem a formação para aproveitar a oportunidade, não é culpa. Então, por isso que às vezes eu explico para as pessoas, cara, não é fácil. Não é fácil tu sair, tu ganhar 5 pila, fazer um gol, na segunda-feira quando te chamar fazer um contrato de 40 mil. Então assim, não é fácil, e hoje com a informação, com a capacidade que vocês conseguem transmitir logo isso para os caras, eles podem entender. Mas eles vão ter que chegar uma hora e falar, cara, a minha família é isso aqui. Eu tenho filho, eu tenho mulher, cara, eu sou obrigado a ajudar porque é um prazer ajudar. Eu até hoje, eu prometi para minha mãe em 97 que minha mãe nunca mais ia trabalhar, ela nunca mais ia limpar o chão lá
clube e ela nunca mais vai trabalhar. Não vai trabalhar. Se eu estiver viva, ela não vai trabalhar. Né? Espero que ela nunca trabalhe. Mas isso é uma gratidão, é honrar pai e mãe, né? Isso é do caramba. Mas a nossa obrigação é com o nosso filho, que a gente tem família, né? Então, assim, isso que às vezes o jogador, quando ele começar a entender isso rápido, cara, tu não vai contabilizar tudo, tu não vai conseguir. No final de tudo vai estar todo mundo ruim, todo mundo mal. Porque tu não consegue, é lógico que tu tem uma oportunidade, tu paga uma faculdade para mas não é fácil. Então por isso que dá problema. É que dá problema. Tu matou a charada. Os cases que eu tenho de sucesso, eles foram, os jogadores fizeram o inverso. Eles ajudaram, mas no momento que era oportuno a eles. Eles tinham uma quantia já tranquila, enfim. O problema que eu vejo, Tia, e não é um, dois, são vários jogadores, é quando eles querem gastar mais que recebem. Isso é no contexto geral. Achando que o amanhã vai ter mais. Aí o que acontece? Eles esquecem de jogar. Eles estão performando bem, quando vê, acabam caindo, e eu não julgo eles. A cabeça começa só a pensar besteira, porque daqui a pouco é a mãe e pai que está cobrando alguma coisa, é a esposa que está querendo outra coisa. São seres humanos, entendeu? É o empresário que daqui a pouco me pegou não sei o quê. E, cara, eles começam a fazer umas novelas na cabeça que eles esquecem de jogar. E o que acontece? Tinha, é tão rápido o futebol, se o jogador despertasse para isso, quanto jogador de talento que eu vi hoje, não é desmerecimento a ninguém, mas um é garçom, o outro, sabe, trabalha aguardando carro, e podiam estar em situações favoráveis, financeiras impressionantes, assim, sabe? Era oportunidade que não tiveram. E essas oportunidades, tu tem que agradecer quando tu tem uma oportunidade e agarrar ela, que, cara, eu digo assim pro jogador, o que o empresário tem que brigar pra ti? O melhor contrato. Mas vamos lá, tu é um jogador fera, tu diga, os clubes vão te ligar. Se tu tá bem, eles vão te ligar, eles vão ligar pra ti, entendeu? O que tu não vai saber é negociar um contrato. Daqui a pouco tu não vai ter dimensão do que tu vale real, se pra menos ou pra baixo. Mas se tu tá bem, o clube te liga. Eu não tenho empresário, ele vai te ligar. Se o clube não te ligou, é porque tu precisa de promoção para ser vendido. Construção. Precisa construir uma situação, porque hoje o mercado, a gente tem uma guerra na Europa, né? Um lugar que pagava muito bem, que era... Cara, não tem dinheiro. Ucrânia, Rússia ali. Exato, e não tem dinheiro. Hoje tem dinheiro para o jogador que é especial. Para ele ser especial, ele tem que atingir um patamar. Quando ele é especial, não precisa nem promoção. Não precisa promoção, entendeu? E eles se perdem, às vezes, por 3, 4 jogos bons que fizeram, acham que já estão num patamar X. A própria família, tu entendeu? Eu não julgo isso. Mas acho que, cara, eu tento passar isso aí, às vezes eu estou falando mal, mas eu brinco no meu escritório, dá 2 anos que a gente conversa com as pessoas daqui a 2 anos. Tinga, é a história que é a mesma história de todos. Isso me incomoda, sabe? Que me traz frustração. Já sei o que vai acontecer. Porque eu tenho, dentro do escritório, como é uma variável grande de jogadores, eu tenho jogadores que venceram já. Eu já sei o caminho, entendeu? É fácil, é só tu olhar pro lado ali do vencedor, o que ele faz, entendeu? São parecidos. Óbvio, futebol precisa de sorte, mas, cara, tem que ter talento, tem que ser profissional. E as coisas vão acontecendo naturalmente. Hoje tu ganha 10, amanhã tu vai ganhar 30. Tu não pode estar apavorado, se apavorado na situação financeira que tu ganha, e daqui a pouco fechar um contrato mal por 1.000 a mais, 2 a mais, tu vai ter mais dívida. Não vai mudar. Não vai mudar. Entende? Hoje eu até vi uma notícia que rola no mundo hoje, no mundo todo do futebol, que o Cristiano não está mais com o Jorge Mendes, que é um grande empresário. Tive o prazer de conhecer pessoalmente, jantar com o Jorge Mendes. Realmente ele é um grande agente, hoje é o maior do mundo, enfim, né? Mas não está mais com ele. Ele não foi por um contrato milionário lá pra... Sim. Porque ele é o Cristiano, pô. Se eu sentar na dele, vai pro mesmo contrato. Se tu tiver, vai, é o Cristiano. Agora o cara que não é o Cristiano, o cara tem que ralar até, eu digo, até o último limite. Entendeu? Até o último limite para fazer o negócio acontecer. Para ele conseguir aquela proposta que ele almeja, entendeu? O empresário facilitar a ida, fazendo um bom contrato pro jogador. É essas questões que eu vejo que tu vê quem vai vencer e quem não vai vencer, sabe? Quando tu não pode botar o dinheiro na frente do trabalho.
botou na frente do trabalho, eu garanto, time. Eu garanto. Eu vou ter daqui 10 anos, 50 anos, eu jogo qualquer jogador. Daqui a 10 anos estão quebrados. Porque não com eles se desconcentraram para o momento mais importante, que é o jogar, entendeu? E nisso vai uma família bem construída, daqui a pouco a mulher ajudar. Pô, eu tenho o Leandro, queira ou não, ele tem a mesma esposa, já ajudou ele pra caramba, cara. Em momentos difíceis da vida, dando conselho, estando junto com ele, sabendo usufruir do limite que a vida estabelecia a ela, né? A mulher do Leandro eu nunca vi brigar por uma Mercedes porque o marido era da seleção, por exemplo, entendeu? Não existiu, cara. O Leandro recebeu na época, eu tenho até acho que eu comentei isso com o Dunga, essa situação uma vez. O Damião foi para a seleção a primeira vez, duro. Duro. E teve um empresário que chegou a abrir uma mala, te dou €1 milhão, tu larga o teu empresário. Ele chegou, e ele é pessoa muito fiel, o trabalho está sendo bem feito. Ele não foi para a seleção brasileira. E não tinha mudado a recém-contrato dele no Inter. O que estava de errado em mim? Nada. Simplesmente eu não tinha €1 milhão que o empresário ofereceu para ele. Ele chegou, eu falei o seguinte, tu liga pro meu empresário que ele é um empresário. Ele não ganha dinheiro na vida. Se eu não estou fazendo um bom trabalho para ele dentro das condições que ele tinha no momento, beleza? Nem chegaria a isso pra ele. Tu entendeu? Também não chegaria a o que eu fico às vezes estarrecido é que o jogador que não tá nesse momento acha que já tá e pensa no dinheiro antes do trabalho. Se tu pegar o desenho, pegar a história de vida dentro do futebol desse atleta, às vezes, não merece ainda ultrapassar. Tem tudo para ultrapassar? Tem, mas não merece ainda. E nesses casos que a gente vê muito talento. Eu, pelo menos, vejo muito talento se perder. Se perder, todo mundo tem uma história. E as coisas são automáticas, as coisas vão. Tu sabe, tu jogou em Inter, Cruzeiro, Sporting. Pô, olha quantos anos tu foi pro Borussia. Eu com 27 anos. Cara, hoje isso, é quase... cara, eu sei, hoje é quase impossível. Mas a gente vê o Paulinho jogando no Barcelona. É impossível, mas não é difícil, mas não é impossível. Sabe? Mas tu pegar o perfil de jogador, não é jogador que vê, sabe, jogador que está sempre trabalhando e as coisas automáticas vão acontecendo. Acredito que o Borussia foi uma possibilidade que o teu empresário tenha conseguido, mas eles já estavam de olho em ti. Porque viram que tu fazia um tipo de trabalho em campo que só tu fazia. E isso que o jogador tem que se preocupar. Sempre. Outra coisa que eu costumo, eu vejo, eu posso dizer de cadeira cativa, assim, eu vi o Leandro, né, jogar como o treinador falava, não, tem que jogar de motoqueiro do lado. Tipo, a gente sabe que não é mas cara, ele foi. Eu quero estar aqui, filho. Quero estar na foto. Quero estar dentro. Hoje tem jogadores que não é minha posição. Cara, tudo bem, não é a tua posição. Mas muitas vezes tu tá aprendendo a jogar numa posição nova, tu tá aumentando a tua gama de transferência. Tu entendeu? Tu já não joga, o repertório é maior. E os caras, tem, às vezes o jogador liga pra falar, pô, o treinador tá me jogando naquela posição ali, o cara fica incomodado. Sim, às vezes ficou incomodado. Assim, ó, a gente tem que analisar os momentos, né? Por exemplo, eu tenho jogadores que, a maioria deles reclamam quando isso acontece. Posso dizer que quase na totalidade, né? Mas se dá certo, eles não reclamam, entendeu? Sabe que isso aí. Sabe que assim, eu não vou ser treinador de futebol, mas eu acho que eu daria um trabalhinho se eu fosse, assim. Porque o que eu penso assim do futebol? No futebol, quanto mais posições tu jogar, mais completo você fica. É o que pensam na Europa, os grandes clubes pensam nisso. Porque o que acontece, cara? Por mais que eu seja, por exemplo, lateral direito, se a hora que eu estiver dentro da área, eu tiver já entendimento do que faz o centroavante dentro da área, a minha decisão talvez vai ser melhor ali, né? Eu não posso chegar lá dentro na frente da área e fazer uma ação de lateral direito. Eu vou chegar na frente da área e vou jogar a bola pra fora. Eu vou chutar no gol, vou cruzar lá pro outro lado. Né? Se eu ficar fazendo só o que eu sei fazer na lateral. Então assim, eu vejo antigamente, cara, quando a gente jogava, que a gente era um coringa do treinador,
Cara, isso era uma puta vantagem, porque te botava dentro sempre. Não, podia ver um Pelé que tu ia jogar. O meu pai no lateral pra mim, cara, tu tava sempre dentro. Sempre dentro. Chegava no final do ano. O bicho não era igual? Cara, bicho igual. E tu ganhava mais que os outros, porque tu ganhava aquela participação ali que tu ganha no final do ano ali, dos jogos ali, que tu ganha ali, da federação, ali, CBF, né? Como é que é o nome da ser dos direitos de direito de TV, tudo, né? Porque tu jogou bastante. Cara, ganhava, chegava lá, tu tinha feito 50, 60 jogos no ano. Uns jogos que tu não ia fazer se tu ficasse, não, só joga na minha. Então, assim, que na verdade um jogo de futebol é isso. Quando você está lá no lado, a atuação tem que ser de quem está no lado. Quando você está dentro do campo, a atuação tem que ser dentro. Então, normalmente os grandes jogadores são jogadores que jogarem em mais posições, porque aí eles sabem exatamente o comportamento daquela posição. Eu não posso estar dentro da minha área, na frente do meu goleiro, e ter um comportamento de atacante. Se eu sair driblando, se eu perder a bola, o cara faz o gol, eu tô fodido. Eu tenho que ter um comportamento de zagueiro, né? De tirar a bola. Então eu acho que isso deveria ser algo que os jogadores têm, cara, ver como vantagem. Se tu é chamado de valer outra posição, senão você está entendendo. Não, o que eu costumo dizer pro jogador? Eu faço um trabalho, eu sou comprador, tá? Uma posição que eles fazem na Europa é a do meio campo, bastante. Volante e tal. Se eu sou comprador, primeiro eu olho para dentro do meu mercado. O que tem? Se eu tenho ou não. Cara, pra tu ser um jogador, tu joga numa característica só, tu já elimina um monte de oportunidade te aprende. Aí muitas vezes tu tem oportunidade só pro top, que precisa daquele jogador com aquele perfil. Cara, é muito difícil de acontecer, cara. Diminui o mercado, cara. É isso que eu digo na Europa, eu falo com os scouts, é que às vezes aí tu vai passar isso pro jogador, parece que tu tá jogando contra. Mas tu fala com os scouts dos clubes, eles querem jogador polivalente, cara. Eles querem jogador completo. Exatamente. Porque quando tu chega no alto nível, cara, não tem como tu escolher. Se o Mourinho chegar e falar, tu vai ser hoje aqui deu. Ah, vai ficar de base, porque, cara, o cara quer ganhar um jogo, o cara quer ganhar o campeonato, o cara quer ganhar a Champions, entendeu? Então, óbvio que tu na tua posição, tu tá acostumado a jogar, tu vai ter um melhor rendimento. Mas você não pode te fechar em aprender coisas novas, cara. Você tá limitando o teu não pode limitar o teu próprio mercado. É óbvio que eu quero que o meu cliente jogue onde ele gosta. Mas ele não pode chegar nunca para um treinador e falar que só jogo aqui. Ele pode falar assim, professor, eu jogo aqui, mas tô apto a aprender, te ajudar. Porque eu não vou ter um desempenho aqui. São maneiras de colocações, entendeu? Senão o futebol tá caro. Se eu puder pegar um cara que faça mais do que é melhor do que eu pegar um cara que faça só uma, né? Exato, vai fazer na primeira função, na segunda, na terceira. Pô, eu lembro, de novo, o Leandro. Ele foi pro Betis, cara, e tinha lá um cara que fazia 500 mil gols lá, esqueci o nome do... Ah, sei, o loirinho lá, que parece sobe lá. E na época, cara, botar pra jogar junto com um cara que não dava, mas ele ia, cara. E ele tinha que marcar pro cara. Tinha que marcar pro cara, tu entendeu? Tinha que trabalhar pro cara. Não ia jogar. Não vou marcar, também não vai jogar. Não vai jogar, sabe? Marcar, tem a chance de fazer um gol ainda, e daqui a pouco tem um cara saindo, né? Exatamente, aí que tá que eu digo. Vai conquistando teu espaço. Só pode mudar estando dentro. Exatamente, vai conquistando teu espaço aos poucos. Depois com calma, time, tempo a tempo, entendeu? Enfim, eu tenho um atleta que eu digo, o Sarará, que é um jogador que eu acredito muito, que é um jogador... O Sarará é corajoso, é um jogador muito corajoso, sabe? Ele não quer saber. Se é o Tinga o titular, ele vai tentar te tirar. Ele não tá nem aí pra ti, entendeu? E o Sarará começou como centroavante na base do Grêmio. E foi descendo. Então, essas coisas que ele jogou de lateral também. Então, cara, é um jogador que já tem um repertório interessante. Sim. Vai chegar um louco lá que põe ele de lateral, da boca ele vai se sair bem? Vira. Cara. Lá dentro é mais um valor, né? Mais um valor. Entendeu? Então, são essas questões que são importantes também, eu acho que para essa gurizada aí que está surgindo, sempre procurar. Tem essa oposição? Tem, mas tem que procurar sempre aprender coisas novas. Escutar o treinador, respeitar o treinador e saber se colocar. O que falta muito é a comunicação, às vezes. Sabe? O cara que conversa, chega e conversa com o treinador. O cara, chega o treinador, o cara na hora pra ele, o cara não gosta de mim. Pô, conversa com o cara. Nem conversou com o cara. Qualquer jeito, o cara. Quando vê o cara é o cara que vai mais te ajudar na caminhada, sabe? Já aconteceu, né? Tu acha que o cara é fechado, o cara só é fechado, mas tu vai conversar, o cara é um baita cara. Galera, fechando mais um ciclo de gratidão, um baita papo aí. Eu sei que a galera gosta de papo de futebol, principalmente um papo
quem está conduzindo, né, o futebol, várias carreiras, vários atletas que eu conheço, alguns eu joguei, né? Os atletas que eu joguei já estão chegando uma idade, que se jogou comigo, né, que a galera começou nova mesmo. E eu também estiquei muito a carreira. Então fique ligado aí no canal Navan Batista que tem resenha até o final do ano.